Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1004 do Superior Tribunal de Justiça. Esse tema se originou de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Conforme restou consignado no julgado, o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina admitiu, com fundamento no inciso 4 do artigo 1030 do Código de Processo Civil, o recurso especial como representativo da controvérsia. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão de afetação, assim delimitando a tese controvertida. Análise acerca da subrogação do adquirente de imóvel em todos os direitos do proprietário original, inclusive quanto à eventual indenização devida pelo Estado, ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo. Na origem, trata-se de ação de indenização por desapropriação indireta contra o Departamento de Infraestrutura de Santa Catarina, DEINFRA, sob a alegação de que, no curso de pavimentação da rodovia SC-303, houve parcial apossamento material dos imóveis das autoras. O Tribunal de Justiça deliberou que, após o apossamento, ocorrido em 13 de maio de 1981, os imóveis foram transmitidos por doação às autoras em 12 de maio de 1982. Declarou, então, de ofício, a ilegitimidade ativa dos apelados para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 6, do Código de Processo Civil de 2015. Na fundamentação, o acordo recorrido lembrou que o Superior Tribunal de Justiça passou a impor, como requisito para a procedência do pleito indenizatório, prova por parte do atual proprietário de que o valor pago correspondia ao montante antes da desvalorização oriunda do apossamento. O raciocínio visa evitar a obtenção de vantagem indevida pelo adquirente, que supostamente paga valor inferior ao original, e ainda postula indenização correspondente à perda não suportada por si. Com o brilhantismo, objetividade e erudição característicos de seus pronunciamentos, o então eminente relator, ministro Gurgel de Faria, deu provimento ao pleito e, na sistemática dos recursos especiais, propôs a seguinte tese: os adquirentes dos imóveis submetidos à desapropriação indireta subrogam-se no direito de receber indenização se ao tempo do negócio não tiver havido respectivo pagamento ao antigo proprietário, nem averbação no cartório de registro de imóveis das dimensões atualizadas, sendo irrelevante o fato de alienação ter ocorrido após o esbulho ou a conclusão da obra pública, cabendo aos propriantes o ônus da prova acerca da ausência de prejuízo. A divergência, no âmago, se resume a duas questões principais, interrelacionadas umbilicalmente: o princípio da boa-fé objetiva e o princípio da proibição de enriquecimento sem causa, refinados e potencializados no direito privado, aplicam-se na sua plenitude ao direito público e, nomeadamente, à desapropriação indireta, em si uma construção pretoriana. À luz desses cânones e também do princípio da moralidade, é legítimo no campo da desapropriação aquele que adquiriu o bem, após o apossamento administrativo material ou normativo, subrogar-se nos direitos do cedente para fins de pleitear indenização contra o Estado? Em 2018, apreciando caso idêntico a esse, a ação de desapropriação indireta contra o DEINFRA, subscrita pelo mesmo advogado que atua no processo que deu origem à presente repercussão geral, cuja causa de pedir era a implantação de rodovia do Estado de Santa Catarina, SC 483, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de divergência, decididos à unanimidade, adotou o seguinte entendimento: o acordo embargado seguiu a orientação da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, caso a aquisição do bem tenha sido realizada quando existentes restrições no imóvel, fica subentendido que a situação foi considerada na fixação do preço do bem. Não se permite, por meio de ação expropriatória indireta, o ressarcimento de prejuízo que a parte evidentemente não sofreu. Em seu voto, a eminente relatora bisou precedentes da primeira sessão do STJ. Tão sólida foi a compreensão de que esse entendimento estava pacificado no STJ,
que a seção julgou protelatório o agravo interno, que insistia na premissa de o adquirente posterior do imóvel afetado ter direito à indenização, motivo pelo qual se puniu o autor da ação com multa de 1% sobre o valor da causa atualizado, 1% sobre o valor atualizado da causa. No contexto de acordo publicado em março de 2007, o tema já havia sido submetido por muitos meses a amplo e intenso debate na primeira sessão, na esteira de embargos de divergência, juntados vários votos vista. Nesse case, o relator consignou: se, quando da realização do negócio jurídico relativo à compra e venda de imóvel, já incidiam restrições administrativas, subentende-se que, na fixação do respectivo preço, foi considerada a incidência do referido gravame. Não há de se permitir a utilização do remédio jurídico da ação desapropriatória como forma de ressarcir prejuízo que a parte, conquanto alegue, a toda evidência, não sofreu, visto ter adquirido imóvel que sabidamente deveria ser utilizado com respeito às restrições anteriormente impostas. Na ocasião, enfatizou o ministro Castro Meira que o fundamento para pagamento da indenização não estaria presente, pois a aquisição posterior do imóvel não justifica a alegação de surpresa com o ato praticado pelo Estado que teria causado desvalorização à propriedade. Já o ministro Teori Albino Zavascki alertou para a deturpação das finalidades da norma de regência da temática. Subjaz a essa orientação o entendimento de que o princípio constitucional da justa indenização visa a proteger os direitos de propriedade, mas não a fomentar enriquecimento indevido à base de pura especulação imobiliária. Há outros precedentes da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, em convergência com o julgado da relatora da ministra Regina Helena Costa. No direito público, com maior razão até que no direito privado, hão de ser aplicados rigorosamente e na maior extensão possível os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de enriquecimento sem causa. Especificamente quanto à questão controvertida nos autos, repita-se trecho da lição em voto vista do ministro Teori Zavascki. Subjaz a proibição de cobrança pelo novo proprietário de indenização por restrição ou esbulho administrativo, o entendimento de que o princípio constitucional da justa indenização visa a proteger os direitos de propriedade, mas não a fomentar enriquecimento indevido à base de pura especulação imobiliária. E conclui: demanda como a dos presentes autos representa não exercício de um direito, mas uma inovação abusiva do direito. A arguição da ofensa do artigo 31 do Decreto-Lei 3.365 de 1941 não se sustenta. A previsão de que ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado resguarda os interesses daqueles que, antes da desapropriação, sejam titulares de ônus ou direitos reais sobre imóvel, hipoteca, penhor, alienação fiduciária, enfiteuse, usufruto, uso, habitação. A questão jurídica dos autos é completamente dessemelhante. Ela se atém a pleito de cessão subrogação entre o proprietário original e o adquirente, resultante de alienação do bem após intervenção, apossamento ou esbulho administrativo. Não guarda, portanto, correlação alguma com a ratio do artigo 31, que se cinge a prescrever que, na desapropriação, pleitos de titulares de ônus e direitos reais sobre imóvel são subrogados no preço, de maneira a deixar para o Estado bem livre de qualquer vínculo ou constrição. Transferem-se, por conseguinte, eventuais prerrogativas de terceiros para o bolo geral do quanto a ser desembolsado pela Fazenda Pública como indenização. Com isso, esclarece-se que o proprietário deverá compartilhar o pagamento com outros sujeitos interessados, detentores de direitos ou ônus sobre o bem. Diante do exposto, quem adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir, cobrar indenização. Na linha do julgado recente da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, foi aprovada a fixação da seguinte tese: reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta,
Se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente. Pois bem, pessoal, esse foi um breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1004 do Superior Tribunal de Justiça. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continue inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.